Papo de Boteco. Papo de Boteco, cara. Agora tem o oferecimento que tem do Ocean Market, cara, o supermercado. Isso, hein? 21 99 736 380 ou você liga 21 2013 1280. Lá no Ocean Market você aceita a moeda social Aribóia. Fica na estrada Caetano Monteiro 821, no Badu. E tem promoção especial lá no Ocean Market essa semana. Inclusive, tem a M1 a R$ 38,99. Pensa nisso, aí, R$ 38,99. Niterói, Fonseca, todo Niterói. O supermercado do seu bairro. Stefano Noite, faça as vezes da casa e explica aí o tema aí para o nosso querido não debater com a gente. Leandro, o tema, acho que a gente não pode fugir tanto do que está rolando aí esse debate, né? A imprensa, a mídia alternativa, né? A mídia independente, treinadores, jogadores, e a gente teve essa semana um fato bem inusitado. Domingo. Né, do treinador Renato Paiva, Renato Paiva, né, se não me engano é o nome do treinador do Bahia, Português. Com um repórter. A gente seria interessante, o Betão tá aqui, se puder, o Betão conhece da forma que a discussão foi, tem toda a cara de Betão, mas a forma como eles lidaram numa entrevista, assim, a coletiva de imprensa, né, o treinador falando num pós-jogo, né, acho que, inclusive é Baraunas o apelido do jornalista, né, e ele foi assim, a gente não consegue entender, porque a gente não está nesse acesso. Uma vez, hein? Só para lembrar, hein? Eu fui eliminado por Baraunas uma vez. Mas isso aí, a gente pode listar uns 100 nomes pelos quais o Vasco foi eliminado. César Romário, não era? César Romário. Não, César Ramiro, eu acho. É uma boa coisa assim, que era presidente e jogador, não era isso? Era isso. Gordinho. Mas aí a gente sente assim, porque o cara, ele faz parte de uma emissora e ao mesmo tempo ele tem uma mídia independente que ele fala de diversos assuntos envolvendo principalmente o Bahia. E ele, no trabalho dele, né, como jornalista de uma emissora, ele foi fazer perguntas sobre o jogo. Só que ele esqueceu que ele tem outro lado dele. Né? E o Renato Paiva tinha assistido o cara ganhar, falando de tudo do Renato Paiva. E teve o debate, acho que todo mundo assistiu o vídeo, né, que foi uma discussão absurda no meio de uma coletiva de imprensa, pós-jogo. E assim, eu queria saber um pouco do nosso grande convidado, qual a opinião dele em relação a esse limite que se coloca entre a opinião de uma pessoa, a opinião de um clube, de um torcedor, né, porque a mídia independente por muitas vezes se torna esse lado torcedor dentro do jornalismo. E qual é essa questão de limite? Por que você acha que o treinador não devia ter ignorado, não merecia, um ou outro não merecia tal tratamento? Eu queria saber de você, qual é a sua opinião? Olha, é complexo. Para começar. Porque eu vi a coletiva, né? Eu vi o bate-boca entre o treinador e o repórter / influencer, enfim, eu não conheço ele. Eu faço uma diferença muito clara, e isso não é elitismo, mas é uma questão da preparação do profissional de imprensa, né? Então, assim, se você vai ser para ser comentarista, quer dizer, aí é uma questão de você conhecer o setor que você vai comentar. Isso realmente não precisa da formação de jornalista para isso, ainda que você tenha que obedecer determinadas regras que não são nem do jornalismo, são da lei brasileira, né? Só que o esporte em geral, e no Brasil, o futebol em particular, né? Com a revolução digital, isso democratizou esses acessos. Porque como é que era no tempo lá que eu estava com a perna quebrada, lá que eu estava entrando na faculdade nos anos 80? Você só conseguia dar sua opinião, exercer sua profissão numa empresa jornalística, entendeu? Você não conseguia ter o seu canal, não existia isso. Né? Isso aí. Com a revolução digital, né, isso se democratizou e é muito bom que tenha acontecido isso. Só que tem um outro lado.
para você atrair a audiência, muitas vezes você se comporta como o torcedor. E aí você pode incorrer em pecados que são pecados graves quando você quer ter um outro papel, que é o papel de jornalista. Então, vamos supor aqui, por exemplo, vou falar de um amigo meu, o Fábio Azevedo, que narra na TV Vasco. Ele está ali num canal. O Fábio é um ótimo jornalista, já foi repórter de rádio, repórter de televisão, meu amigo há anos, uma pessoa adorável. Se estiver assistindo, inclusive. Já esteve aqui com a gente. Cara, gente boa demais. E ali ele está fazendo um papel de ser um porta-voz da torcida do Vasco. Aí, nesses momentos que tudo indica que estão acabando, né, para o Vasco, esse calvário que foi o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, parece que tá indo embora agora. Graças a Deus. O que ele fez? Ele estava ali dando voz ao torcedor. Aí nessa, eu falo até uma coisa que eu não sei exatamente se ele fez, mas ele pode perfeitamente ter feito e seria normal que ele tivesse feito. Você vira e diz assim: esse jogador fulano tá de sacanagem. Tem muito isso, né? Nessas transmissões de canais de clube, né? Canais de torcida. Tem muito isso. Você fala isso, que é uma coisa que o torcedor fala. Eu, quando estou aqui vendo o jogo do Flamengo, eu aqui em casa, eu raramente vou ao estádio, é muito raro eu ir ao estádio. Pra vocês terem ideia, esse ano eu fui a um jogo, porque fui com o meu genro, que é muito apaixonado pelo Flamengo, e aí ele tinha um ingresso lá, eu fui com ele no Flamengo em Fortaleza, que foi 2-0 Flamengo, do primeiro turno. Não vou, vejo em casa, que eu acho muito mais confortável, enfim, já fui muito ao estádio na vida, não perdi a... Não é nem com ver o jogo, é com o ato de ir ao estádio, que virou uma coisa muito mais complexa do que era na nossa época, né? Eu, pelo menos, acho, mas enfim. Eu muitas vezes estou aqui, e aí tem o jogador fulano, sei lá, ou tem o técnico fulano, o técnico fulanioli, fulanioli, no caso, que eu digo assim, esse cabeludo, que é o fulanioli, para todo mundo entender quem é, tá de sacanagem, isso não sabe nada, não sei o que, eu vou aqui falando isso para mim mesmo, e perturbando com a Sandra, minha mulher, que fica me aturando com essa coisa de Flamengo esses anos todos. Não sei como é que ela aguenta. Isso é uma coisa. Aí, se eu falo isso num canal de torcedor, o que faz sentido, e eu vou na coletiva depois, o cara tem todo o direito de cobrar porque ele foi ofendido. Entendeu? Assim, são coisas muito diferentes e que hoje estão muito misturadas. Então, assim, estou dando razão ao técnico? Não estou. Acho que ele foi grosseiro, acho que ele devia ter engolido a revolta dele. Eu entendo a revolta dele, mas acho que aquilo ali não era o foro adequado para ele tratar disso com esse repórter. Está cada vez mais assim, cheia de atrito essa relação. Né? O Abel, por exemplo, adora dar uma estocada na imprensa. O Muricy fazia muito isso. Né? Cada vez mais você tem alguns treinadores que estão pegando e, não tem mais paciência com... Primeiro que o nível das coletivas caiu muito. Eu não sei se você concorda com isso. Mas tem a ver com isso. Tem a ver com o que a gente está falando. Por quê? Porque, gente, eu não estou sendo... vai entrar daqui a pouco aqui um espectador dizendo assim, você é um elitista, quer reserva de mercado. Não é nada disso. É a preparação. Só que tem uma preparação, entendeu? Sim. Sabe? Hoje em dia, eu vou citar uma coisa que vocês não estão pensando sobre o nível das coletivas, que é uma coisa que me revolta como jornalista. Que você vai fazer a pergunta para o treinador, qualquer treinador. Professor, parabéns pela vitória. Parabéns por quê? Parabéns por quê? Por que eu tenho que dar parabéns? E outra coisa que me irrita muito, o cara na coletiva, ele vai fazer a pergunta, ele quer analisar o jogo todo para depois fazer a pergunta. Isso. Os 5 minutos que ele quer aparecer ali. Faz a pergunta, seja objetivo, pô. Tudo isso. Mas porque isso virou por quê? Como você tem um canal... Porque como é que é... Por exemplo, vamos pensar nos repórteres da TV Globo, ou da Bandeirantes, ou do Globo, da mídia tradicional, digamos assim. Eles não têm que estar preocupados se o veículo deles tem ou não tem audiência. Isso tem outros setores que cuidam disso. Sim. Você tem que estar preocupado lá em produzir o conteúdo que você foi
pautado que você foi contratado para fazer. É isso que você tem que fazer. Você não tem que se preocupar se está dando audiência, se não está. Não é você que tem que se preocupar com isso. Quando você tem um canal, o Leandro deve estar ali olhando agora. Pô, não veio ninguém ver o Aidan, não merda esse cara, por que eu chamei ele? Então, assim, é exatamente o caso, entendeu? Assim, ele tem que estar preocupado com a audiência, sim, porque ele é o canal. E a sorte do repórter também é que não era o fulano e olhe na coletiva, senão isso, a porrada ia comer ali mesmo. Ele ia dar uns socos no cara e ia acabar com a coletiva ali mesmo. Então, e aí o que acontece? E aí tem um outro fator, que são as redes sociais. Hoje, todo mundo fala com todo mundo diretamente pelas redes sociais. Você não precisa... Como é que era antigamente? Antigamente era assim, antes das redes sociais. O técnico tinha que falar com o jornalista para que ele passasse a mensagem dele para a torcida. Hoje em dia ele vai na rede social e bota. Eu, por acaso, hoje, eu não seguia o Pedro, centroavante do Flamengo, eu passei a seguir hoje. Ele tem, sei lá, 4 milhões de seguidores no Instagram. Ele tem, tipo, Niterói, 500 mil habitantes, né? Ele tem 8 Niteróis de seguidores. Entendeu? Então, assim, é um negócio de maluco isso. Então, ele fala, ele vai atingir as pessoas e a página dele é super movimentada, inclusive tem 1.000 coisas, ele alimenta o tempo todo, não só com relação ao futebol, como com relação a fé religiosa dele lá, que ele é evangélico, ele fica lá, ele canta na página dele e tudo mais, enfim. E não tem nada de errado nisso, cada um tem a sua religião, desde que respeite a religião dos outros, está tudo certo. Esse jeito de fazer também dá um empoderamento aos... E eu já peço desculpa por estar me alongando. Ele empodera também o antigo entrevistado apenas. Vou dar um exemplo para vocês. O Eric Faria, num jogo... Foi o jogo que o Flamengo eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Que ele foi entrevistar... Tinha tido uma treta do Gabigol com o Marcos Braz. E ele foi entrevistar o Gabigol depois do jogo sobre... O Gabigol fez um gol no jogo. Ele foi entrevistar o Gabigol e o Gabigol... não, eu quero te falar que o Flamengo não é Big Brother, que não sei o quê, que ele... Vocês inventam muita coisa. Vocês inventam muita coisa e tal. Virou meio um bate-boca. O Eric foi meio pego de surpresa, mas respondeu bem. E repara que o Eric, um jornalista preparado, o que ele fez? Ele não bateu boca. Ele firmou a opinião dele, ele repetiu o que ele tinha dito, porque é uma apuração dele. Ele apura, ele é um repórter super fuçador e tudo mais. Ele firmou a opinião dele, o Gabigol falou o que quis falar e vida que segue, normal. No caso de domingo, do cara do técnico do Bahia, virou um bate-boca, um falando por cima do outro, e aí virou uma questão pessoal, entendeu? O que as outras pessoas estavam fazendo ali? Né? Então, assim... É como se tivesse um torcedor realmente batendo boca com o treinador no final do jogo. Tefinho, isso aconteceu. Eu digo o seguinte, bem ou mal, dentro da emissora tem uma regra do que ele pode falar ou do que não pode falar. Quando o cara é dono do canal, ele fala o que ele faz a regra dele. Aí, assim, muitas vezes é nenhuma. Tem um monte O Neto, outro dia, por exemplo, que aí é um outro efeito colateral dessa mídia nova, que é um monte de ex-jogador comentando e apresentando o programa. Eles não estudaram para isso. Eles estudaram outra coisa. Ou não estudaram nada, né, no caso do jogador. Mas, assim, o Neto foi ontem dizer que o pênalti no Wesley, no jogo do Curitiba, né? O pênalti do primeiro gol do Flamengo, foi fora da área. Obviamente não foi fora da área. Mas ele fala isso porque isso dá audiência. Eu não vi o Neto falando isso. Sabe quem me falou isso? Meu porteiro. Porque o meu porteiro fica o dia inteiro. O porteiro fica recebendo vídeo o dia inteiro. Flamengo pra caramba, fica recebendo o dia inteiro vídeo. Aí eu passo ali, ele me para. Porque o Neto disse que foi fora da área. Ele disse isso só para ganhar audiência. Ele sabe que não foi fora da área. Então, na verdade, tem uma espécie também de luta um pouco... não vale tudo pela audiência. Entendeu? Assim, e aí cai nisso. Esse jornalista, nem sei se ele é jornalista formado, esse Baraunas, eu não sei. Realmente eu não conheço ele. Mas quando ele vai para lá, não é para ele bater boca, entendeu? Assim, porque o treinador lá, o Renato, estava revoltado porque foi chamado de covarde, né? Covarde, como ele dizia lá no... E aí, como é que
teria que ser, né? Olha, no meu espaço de opinião, eu disse isso, isso e isso. Se você quiser responder, você vai lá no meu espaço de opinião que eu te dou um espaço e a gente debate. Acabou. E volta para a pergunta. Não, virou um bate-boca, porque ele ganhou audiência a ponto de a gente aqui estar debatendo o que ele fez. E o canal dele ganhou muito mais seguidores que com essa audiência, com esse bate-papo aí. Certamente. Aconteceu, só para sintetizar, aconteceu também uma situação muito parecida entre o Cícero Melo da ESPN e o Jorge Jesus, a época que ele era treinador do Flamengo. O Cícero Melo, na introdução da pergunta dele, ele fez uma análise de quase 3 minutos do jogo. Aí, antes dele fazer a pergunta, o Jesus já interpelou ele e falou: olha só, cara, você está comentando o jogo, isso é uma... como é que ele falou? Isso é uma... que não é coletiva. Isso é uma exclusiva ou é uma coletiva? Você está fazendo... Pô, só de... O Jorge deve lembrar desse acontecimento. Mas aí ficaram, mesma coisa, um batendo boca com o outro. Não, se você não quiser, eu não faço pergunta, não sei o quê. Não, você pode fazer pergunta e ficou nesse chove não molha. Então é aquilo que você falou, cara. Tem muito... Não estou falando isso do Cícero, pelo amor de Deus, tá? Que é um ótimo repórter, por sinal. Exato, sim. E tricolor. Mas tem muito jornalista. Um dos 4. Muito jornalista, repórter, enfim, que não está preparado para estar ali fazendo interpelações à jogadora, à treinadora, à comissão técnica, enfim. Mas foi só um adendozinho aí. Fala aí, Tefinho. Só para colocar uma analogia, né? Parece muito esse caso que aconteceu com o Renato Paiva, um dos filmes de 007, né? Que ele consegue a entrada num evento tal através de subornos ou corroborando ou até invadindo, e lá ele vai lá e executa coisa que não era do evento. E parece exatamente o que aconteceu na entrevista. O cara foi como jornalista de uma emissora, chegou lá e falou como se fosse a mídia alternativa, como se fosse o pensador. Isso... Desculpa te corrigir. Ele até fez uma pergunta pertinente à mídia jornalística que ele estava trabalhando. Rapidinho, só que o treinador ele estava já tão puto com o jornalista que ele buscou a coisa que ele falou lá atrás. Falou, pô, meu irmão, agora que você está aqui na minha frente, fala aquilo que você falou. É uma coisa que até remete muito acho que o Adriano conhece, o Mauro César Pereira, quando era comentarista de emissora. E com o passar dos anos, ele não era totalmente assim, ele era aquele estilo de jornalismo que ele falava a opinião dele, sem clubismo. Com o passar dos anos, parece que ele foi tomando uma proporção. Antes de ele sair da emissora que ele estava, ele só falava e assim, detonava todo mundo e só falava do Flamengo. Posso explicar isso? Sim. Ele que é nosso conterrâneo, inclusive, né, niteroense como nós. Niteroense, sim. Ele trabalhava na ESPN, né, fez carreira lá, ficou famoso lá e tudo, virou essa personalidade, e ele foi empreender. Ele foi empreender nessa mídia nova. Qual foi o modelo de negócio que ele criou para empreender? Ser uma coisa muito focada no Flamengo. Eu lembro, quando ele era da ESPN ainda, e o Flamengo, ele era da ESPN porque o Flamengo perdia muito, né? Era aquele Flamengo... Flamengo menos rico, que pobre nunca foi, né? Isso também é a maior lenda. Flamengo, não teve Flamengo pobre, não, só teve menos rico. E aí, menos rico e mais zoneado. Ainda que não seja exatamente arrumado, que também tem essa lenda que o Flamengo se organizou. Porra! Quem dera. Tem jogador dando soco na cara um do outro do treino e se organizou. Aí, o Mauro César, quando o Flamengo perdia, ele eliminado, aquelas coisas, eu botava na ESPN para o Mauro César ser o meu canal de falar o que eu estava sentindo. Entendeu? Assim, então, assim, ele percebeu nisso uma oportunidade de negócio e foi empreender fora de uma empresa formal onde tinha 1000 regras e tudo, que ele estava de saco cheio de cumprir já, enfim. E aí foi embora. A ESPN também mudou completamente o perfil, né? Ele era de um outro tempo, de uma outra chefia, também tinha Juca Kfouri, PVC, enfim. Trajano mais do que qualquer outro, né? Então, assim, aí ele foi empreender e ele enxergou no Flamengo, pelo tamanho da torcida do Flamengo e pelo interesse que o Flamengo provoca, né? Ele enxergou nisso um modelo de negócio. Aí, ele só fala do Flamengo. Ele tem uma raiva do Vasco, Adamo, que você não tem noção. Porra, será por quê? Eu vou te falar, Leandro, eu não acho que ele tenha raiva.
Eu não acho que ele tenha raiva. Personagem. Assim, depois vou dizer agora para vocês que vai decepcionar vocês e os espectadores que vão xingar o Leandro tudo de novo, porque trouxe esse merda aqui. Que é o seguinte: depois que a gente começa a trabalhar com isso, cara, acaba a raiva, entendeu? Não tem mais, entendeu? Depois que a gente conhece por dentro, pergunta pro Lédio semana que vem. Pergunta pro Lédio semana que vem. E o Lédio tem uma particularidade, né? Que ele revelou há pouco tempo atrás, coisa que ele não falava sobre o time que torcia, etc. Tal. A morte do Roberto emocionou ele. E ele conta isso, inclusive, que ele ia na torcida nossa, da Leões da Colina aqui. Mas, assim, o que eu digo eu vou ainda dentro desse assunto da imprensa. O Lédio, o filho dele, o filho mais velho do Lédio chama Roberto. Chama-se Roberto. Aí, inclusive, já diz tudo, né? Entrando nessa parte saudosista e vendo agora a minha profissional atual, você que é um cara antenado e, como você falou, viveu aquele passado lá de todo mundo entrar no campo, entrevistar na beira do campo, aquelas entrevistas sensacionais, de clássica e vice-versa, aquela coisa no fã ali do vestiário. Eu normalmente costumo perguntar para a galera e tem aquela... Vou contar uma história sobre isso, vocês vão gostar. Vai. A dualidade. Entrevista coletiva ou a imprensa entrando como fazia antes? O que você me diz disso? Não tem comparação. É óbvio que era antes. As matérias eram muito mais possíveis. Ele reparou como é que... E vamos falar da mídia tradicional. Como é que é hoje a matéria? Vamos supor aqui, o Botafogo, o time incrível do Botafogo, como é que encontrou esses jogadores desconhecidos e eles jogam, né, tão bem, tudo funciona, troca até, continua ganhando. Lá. Como é que é feita essa matéria hoje? Bota um monte de comentarista para ser entrevistado. Porque não tem quem entrevistar. Porque o jogador, para você entrevistar, você tem que falar com você hoje não tem um vestiário, você não tem você não vê treino. O repórter hoje não consegue ver treino e analisar se o jogador é bom, se o treinador é bom. Então, saber. Eu lembro que quando a gente começou, por exemplo, a gente ia muito à coletiva, né? Eu e o Leandro, que é um pouquinho mais velho do que essa galera aí, a gente teve que fazer exatamente isso, né? Fazer um filtro. A gente trabalhava na Rádio Fluminense, depois na Rádio Livre. Então, a gente para se credenciar na Sérgio, era complicado, não era qualquer um que se credenciava, você tinha que mostrar registro de que você tem trabalho. Então, hoje, os influencers estão tomando conta. Mas então, só para você saber, a Conmebol, especialmente, ela credencia os influencers que ela quer a audiência deles do Instagram. Sim, exatamente. Então, assim, hoje, essa relação está muito mais quente, vamos dizer assim. E outra coisa que ficou bem marcado, até foi esse episódio recente, da agressão do Pedro com o preparador físico, que o Flamengo em nenhum momento se noticiou, mas a imprensa que vazou, né, foi a imprensa que cobriu, até se não me engano, foi o Caê Mota que deu o furo, né, e é um repórter que, assim, eu sou Vasco, ele é Flamengo, todo mundo sabe, mas eu admiro muito o trabalho dele, assim como o Vene Casagrande, são caras que apuram bem notícia e que têm credibilidade. Então, assim, o nível de trabalho é outro, né, né? Não estou dizendo que tem influências ruins, não, mas tem um monte de gente que só está caçando like, gente. Tem um monte de gente que sai atirando para tudo que é lado, para caçar like, para querer e seguidor, e aí, porra, gera muita fofoca, especulação, e isso vai irritando até o próprio torcedor. É muito ruim isso. Fala, Tefinho. Sem dúvida. Não, e assim... Pode falar. Não, vai você, depois eu falo. Não, até nessa pegada, eu até comentei há muitas lives atrás sobre um vídeo que rolou, inclusive, numa potencial mídia alternativa, que eram jornalistas falando numa live, como tem o 3 da área, como tem outras lives de jornalistas que migraram para o YouTube também. E aí tinha 2 jornalistas da ESPN falando, né, que o time do Botafogo era um lixo, que o Luiz Castro não sabia o que estava fazendo, que ele estava tirando leite de pedra. Você falava isso aqui também, cara. Larga de ser tuas caras. Você ficou o tempo todo falando
jogando fora Luiz Castro, rapaz. Verdade. Ô, Leandro, tem como mutar o Charles? Porque eu não tô conseguindo falar aqui. Tefinho, tenho certeza que você nunca criticou o professor Luiz Castro. Certeza! Em 2022, inclusive, tinha uma foto de Luiz Castro ao pé da minha cama, sempre eu... Não, de jeito nenhum, critiquei muito até. Mas o problema não é esse. O problema é você estar numa mídia grande, você levar o seu nome, como eu disse, o Tirone e o outro, você levar para outro meio que o público é totalmente diferente, tá? Porque é muito diferente a TV fechada, a TV aberta e YouTube, Instagram, é totalmente diferente. Não imaginem que tudo a mesma coisa, não é. Porque na televisão tem o cara lá falando, o Tirone ou o outro, que eu sempre esqueço o nome, que é irrelevante, os dois, eles na televisão são vistos. Ninguém vai chegar, não, o que eles estão falando no YouTube? Não. Na televisão, eles falam e o torcedor não pode responder. Só que na internet, ele tem, como a gente estava comentando aqui, tem a visão, tem a audição, tem o direito de resposta. Botaram isso, cara. Parece que passam esse vídeo todo pré-jogo do Botafogo. É isso que está acontecendo. Olha só a opinião daquela imprensa aqui sobre a gente. Botafogo. Exatamente, o Botafogo é líder, né? O Vasco tá onde mesmo, Charles? Mas enfim. Ninguém respeita. Eu tô correndo. Exatamente. Com toda certeza. Leandro, multa o Charles, não tem como a gente ter. Você não está entendendo o meu pensamento. É uma falta de respeito com o Botafogo gigantesca. O Botafogo é líder, para mim já ganhou o campeonato, e a imprensa continua achando que daqui a pouco o Palmeiras vai passar, que o Flamengo vai passar e que o Botafogo vai declinar. Cara, se é ao contrário, se é o Flamengo que está com essa distância que o Botafogo está, já estavam fazendo festa, já estavam entregando a taça, já estavam fazendo um monte... Não leve para você um cara estouradinho. Já estaria Ronaldinho Gaúcho no Grêmio, já. Exatamente. Já estaria a tradição no Maracanã. O nível, a falta de respeito com o Botafogo é gigantesca. Gigantesca. Então, assim, não no sentido pejorativo, é no sentido real da palavra. O Botafogo é desrespeitado até como espaço de mídia. Cara, o Botafogo não tem 5 minutos na mídia, na Globo, nos programas da Globo. Mas aí fez crescer. Sendo líder do brasileiro. Charles, mas aí fez crescer uma coisa que eu acho que parte da grande mídia não esperava que fosse acontecer. Cresceram. Daniel Browne, isso eu vou citar o nome do Daniel Browne, Pedro Certezas, o Fala Celão, inúmeras mídias, o Fala Fogão, tem tantos e tantas outras. Eu falo assim, de coração, tem inúmeros grupos de botafoguenses no WhatsApp. Ninguém assiste. A TV aberta. Não. Eu peguei a informação. Não setorista. Por causa disso. É isso que a gente está falando aqui. Assim, mas, Charles, olha só, tem uma coisa. Primeiro, eu quero contar 3 histórias. Primeiro, uma é rápida. Carlos Alberto Parreira deu uma palestra para a gente no Globo pouco antes da Copa de 2006. O Globo é uma equipe muito grande, na qual eu fui, inclusive, a Copa. E aí ele deu uma palestra lá para a gente. O Parreira é um cara super legal, um cara super... um abraço para ele. Gentil. E ele contou pra gente o que jogadores e dirigentes e técnicos acham de jornalistas. Eles odeiam a gente. Eles detestam. Entendeu? Jornalista que derruba técnico, não é? Eles dividem, mais ou menos, é resultado que derruba técnico. Eles dividem. Da imprensa. Eles dividem. E hoje rede social derruba muito. Sim. Eles dividem muito. Os jogadores dividem o planeta futebol, o mundo do futebol divide o mundo entre quem sabe e quem não sabe jogar bola no nível profissional. Então os caras lá que são do Sport TV, por exemplo, os ex-boleiros que estão lá comentando, eles vêm falando pra gente assim, tu joga bola, entendeu? Eles adoram falar isso, porque claro, eles têm um talento, essas coisas, entendeu? Então assim, eles detestam a gente. Como é que esse cara, como é que eu posso falar o que eu falo ou deixo de falar se eu nunca joguei bola, se não sei o quê, quando me viu numa pelada jogando o que eu jogo, entendeu? Então, assim, o que é uma maluquice. Porque você não precisa,
praticar uma coisa para comentar essa coisa. Né? Você estuda, aprende e tudo mais. Tanto que não tem nenhum... Você pode juntar todos os boleiros que comentam no mundo, que não dá o que o Mansur e o Lédio, por exemplo, para citar dois aqui, sabem. Não dá, não tem nem comparação. O Lédio sabe muito mais que todos eles. E o Mansur também. Que, aliás, é uma outra figura que o Leandro podia chamar para vir aqui, que vocês vão adorar ele, por causa do Eduardo Mansur. Mansur é muito ídolo. Só não pode falar do mal do Guardiola que ele processa, mas isso é outro problema. Eu mandei para o Leandro, agora, não sei se ele vai conseguir mostrar, eu mandei duas fotos para ele por WhatsApp, do tempo da cobertura de clube, que era essa cobertura que você entrava no clube, você ficava lá dentro o tempo todo. Uma do tempo que eu cobria Flamengo, outra do tempo que eu cobria Fluminense. Vê aí, Leandro, tá no teu WhatsApp. Não sei se você vai conseguir mostrar. Olha, só para aproveitar esse gancho. O repórter que cobre o clube, mesmo ele sendo de outro clube, ele acaba torcendo para aquele clube. Por exemplo, você cobriu o Fluminense. Você acaba torcendo para o Fluminense? Essa história que eu vou contar. Aí, ó. Eu vou dizer aqui. Olha aí. Caraca. Cobertura do Flamengo. Isso aí é Gávea. Mr. Bean ali. Mr. Bean. Olha o cabelo ali atrás. Olhando o cabelo lá atrás. Então, olha só. Volta lá. Não, a outra. Depois eu falo dessa. Flávio Dias ali atrás, se eu não me engano. De branco à esquerda, rindo para mim, eu sou... É incrível, mas eu sou esse de camisa azul, de óculos escuros, olhando para o horizonte. Viagem no tempo, quase. Total. Roberto Prado, que era do Globo, eu era do Jornal do Brasil, Roberto Prado era do Globo, é esse que está olhando para mim. Mr. Bean, ali abaixado, Marcos Vinícius. De branco. Romário, não é isso? Então, lá atrás, o Flávio Dias, que era radialista, que hoje é empresário e tal. Atenção, vascaíno. Também. O Mauro Ferreira, esse que está de branco no meio. Aí, abaixados ali, que estão meio encobertos. Lá atrás, o Danilo Bahia, que morreu. Danilo Bahia, saudoso Danilo Bahia. E o Cícero Melo. Aquele ali que está anotando ali é o Cícero Melo, o que está entre os dois. Detalhe dos cabelos, né, cara? Olha só. Cabelos e tudo. É uma tragédia tudo, né? Enfim, Leandro falando de detalhe pro cabelo, até dá emoção, hein, Leandro? Né? Detalhe do cabelo. Nessa época aí, depois você pode dar outra foto. Espera aí. Nessa época aí, a gente ia todo dia para Gávea, né? O Flamengo treinava de tarde. E era um Flamengo ruim. Isso é 89, 90. Ganhou aquela Copa do Brasil do Goiás, a primeira Copa do Brasil, né? Que é em 90. Jair Pereira. Então, a história que eu vou contar é essa. Um dia, estamos ali, acabou o treino, sexta-feira, acabou o treino. Estamos ali, a gente sentado com ele no banco. Ele adorava, quando acabava o treino, ou quando o treino não era um coletivo, uma coisa dessa, ele adorava ficar batendo corne de curva. Ele mesmo, para mostrar que ele fazia gol olímpico, conseguia jogar bola no gol. Ele adorava fazer. Aí é uma figura. Bom cara legal, contador de história, divertidíssimo e tal. Maré, jacaré. Isso. E aí ele tá passando o time pra gente. Estamos nós em volta dele. Eu pelo JB, Prado, que é esse que eu mostrei pelo Globo, o Luiz Augusto Nunes, que não está nessa imagem aí, pelo Dia, e o Mauro Ferreira pelo JS, e mais os caras de rádio que eu não vou lembrar. Bom, ele vai dando a escalação, aí fulano. Quando ele chega na ponta direita, que o Flamengo jogava 4-3-3, ele falou o nome de um determinado jogador que eu não vou falar aqui, porque seria uma indelicadeza. Ele falou o nome desse jogador e 3 repórteres dessa roda disseram assim: oi? Tu vai começar jogando com fulano, é isso mesmo? Assim mesmo. Imagina isso hoje em dia. Ele não, tô na dúvida. A gente tirou o cara do time. Nossa, a gente tirou o cara do time. Assim, ele não jogou, ele ficou no banco. Então, é um jogador, assim, todo mundo sabe quem é, mas eu não vou falar porque seria indelicado, enfim. E a outra foto, bota aí para mim, por favor, Leandro. Cadê a outra foto aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui. Essa. Que é outra foto que tem a chave pendurada. Olha a chave pendurada, que merda. Meu Deus, a chave pendurada. E o casaquinho amarrado, cara. E o casaquinho amarrado. Do meu lado de frente é o Paulo Júlio Cleman, falecido, amigo querido, saudades eternas, falecido no acidente da Chapecoense. Lá atrás é o Nilson Melo, que é um repórter que deixou o esporte, foi trabalhar com economia. Isso aí é o seguinte, isso aí é uma entrevista do presidente Fábio Egito, do Fluminense. Olha. Depois, no dia seguinte, de um Fla-Flu, que foi 4-0 Flamengo. O Fluminense tinha um time horrível. Era horrível o time do Fluminense. Cujo tinha um atacante, a grande atração do time, tinha um centroavante chamado
Gente, Hélio, pode ser? Não, Ajuda aí, Hélio não, né? Não, Hélio não, pelo amor de Deus, não. Não, Hélio. Qual ano que era Hélio, o que era da Ponte Preta, alguma coisa assim, veio de São Paulo. Hã? Que ano que era isso? 90, 89, 90. Eu estou citando de cabeça. Tinha o Eduardo Cachaça, ótimo jogador, mas já meio encaixaçado. No outono da carreira, como eu costumo dizer. E tinha a grande atração que o Ricardo Pinto era o goleiro. A grande atração que o Fluminense contratou a peso de ouro, um ponta esquerda do Santa Cruz, chamado Rinaldo. Lembro dele, um magrinho. Um magrinho que tinha mania de chutar forte. Não chutava forte nada. E ele ficou famoso que teve um jogo comemorativo do Pelé, um amistoso, que ele foi convocado, um amistoso da seleção, que ele foi convocado no Parque dos Príncipes. E aí tem uma bola que ele recebe meio da linha de fundo e o Pelé tá livre para ele rolar a bola pro Pelé e o Pelé fazer o gol nessa homenagem. 1990, Pelé, não sei o quê. Ele tenta chutar cruzado, isola a bola. É o mesmo Rinaldo que jogou no América Mineiro? É esse mesmo jogador? Não, né? Não sei, cara. Esse Rinaldo que veio pro Fluminense é o famoso coice de grilo. O pessoal falava que ele chutava muito, mas era um coice de grilo. Isso, que ele veio do Santa Cruz. Nesse dia aí, respondendo o que foi o Charles que me perguntou, né? Se a gente passa a torcer. Cara, eu cobri o Fluminense, estava lá vendo aquela. E era uma tragédia, salário atrasado, não tinha dinheiro. Eu lembro até que o supervisor era um cara de Niterói chamado Alvarenga, talvez Luiz Alvarenga, talvez. Era o Roberto Alvarenga, pai do Paulinho. Pai do Paulinho Carioca. Isso, exatamente. Paulinho Carioca. E aí eu via que tudo ali, o vestiário do Fluminense era uma coisa pobre, porque não tinha CT, né? Era na Laranjeiras mesmo. Então, assim, era uma coisa precária e tudo mais. Você vai se apegando aos caras. Você vai se apegando porque você convive o tempo todo com eles. Tá no cotidiano deles. Isso, eu tava no dia desse Fla-Flu, né? Eu vi esse jogo na televisão na casa da minha mãe, lá em Itaipu. Ela já morava em Itaipu, o último lugar que ela morou. E quando tomou de 4-0, cara, foi o Flamengo que deu de 4-0. Eu fiquei triste. Esse Fla-Flu não foi da despedida do Zico, não? Não. Esse foi no Campeonato Carioca. Esse que eu tô falando. O da despedida do Zico foi em Juiz de Fora. Esse foi no Maracanã. Eu tava de folga, almoçando com a minha mãe, vendo, falei, pô, que tristeza, pô, precisava. Pô, tá aqui 4-0 e tal, que pena, os caras vão agora numa pressão enorme, um monte de esforçado, entendeu? Você não consegue não torcer para os caras. Não tem um mínimo de. Você vê o esforço dos caras o tempo todo. Hoje em dia não tem mais isso, porque ninguém vê o Gabigol treinar, ninguém vê Não tem mais contato. O Adrielson treinar, entendeu? Assim, tem muito repórter que cobre o Botafogo que nunca falou com o Tiquinho, que nunca falou com o Eduardo, entendeu? Só para confirmar, era Hélio o nome do atacante mesmo. Eu pesquisei aqui, era Hélio. E há pouco tempo teve um lance desse. 89. 89 o Fluminense foi eliminado pelo Bahia na semifinal do Brasileiro. Técnico, acho que Procópio Cardoso, se eu não me engano. Esse jogo aí mesmo, esse aí. Procópio Cardoso, se eu não me engano, que caiu nesse jogo que o técnico virou o Otton Valentim. Eu tô citando tudo de cabeça, gente. Mas tinha uma coisa assim. É uma coisa.